começando mais um Renovaço Cast, contando mais uma vez com a sua audiência, e este é o espaço do parceiro Renovaço, que está crescendo a cada dia. Afinal de contas, o que fazemos aqui é exatamente o que fazemos nas reuniões da Renovaço. Trocar experiências, falar sobre novas possibilidades, e aqui no Renovaço Cast a gente tem a oportunidade de aprender, de conhecer sobre novas tecnologias, novos empreendimentos, e tem também a oportunidade de trocar experiências. Afinal de contas, o empreendedorismo é um desafio, seja em qualquer área que for. E quando a área inovadora, como a área desses dois parceiros que estão aqui, aí o desafio é ainda maior. Gente, antes de começar, eu vou te pedir, por favor, colabore com o nosso canal, já se inscreva, deixe o seu like, deixe o seu comentário e, obviamente, retire ali o link desse podcast e espalhe para o número maior de pessoas que você conseguir. Afinal de contas, aqui tem informação que pode ajudar muita gente, além dos parceiros da Renovaço. E como eu já havia adiantado aqui, hoje vamos conversar com dois parceiros que trazem soluções aqui inovadoras, que por mais que esteja já no dia a dia do brasileiro, é inovadora e é recente. Vamos conversar com o Estevão Figueiredo e o Jonathan Figueiredo. São dois Figueiredos que, apesar de trazer o mesmo sobrenome, não são parentes e esses dois Fs dão nome à empresa, que é a FIF Energia Solar, que traz uma série de soluções. Não é só energia solar, eu posso garantir para você, e eles vão falar de tudo isso aqui hoje. Primeiro eu tenho que agradecer ao Estevão e agradecer ao Jonathan pela presença. Obrigado, viu, meu irmão? Eu que agradeço, é um prazer estar aqui em mais um Renovaço Cast. E vamos aí para as várias dúvidas que a gente tem, vamos conversar sobre tudo aí que interessa para o povo brasileiro, para a gente, em energia renovável. Legal. Jonathan, obrigado. Igualmente, como parceiro da Renovação, eu fico muito feliz de estar aqui, ter sido convidado para participar junto com você, e espero que nós possamos trazer muitas informações úteis para as pessoas que estão assistindo a gente aí. Eu tenho certeza, porque existem muitas dúvidas em relação à energia renovável, de uma forma geral. E a gente dizia que, por mais que está mesmo no cotidiano, no nosso cotidiano, é novo. Não é novo, ô Estevão? Muito novo. A energia solar tem poucos anos aí, né? Se tornou um crescimento exponencial nos últimos 5 anos, né? Mas já é uma tecnologia que já vem de alguns anos para trás. A gente está falando de 15, 20 anos atrás. E que se tornou um crescimento exponencial nos últimos 5 anos aí, que está presente no nosso dia a dia. É muito fácil você visualizar uma geração solar hoje em dia, e a gente está aí com várias soluções novas e bem interessantes. Legal. Ô, Jonathan, a gente estava falando em off aqui, nós vamos chegar nesse assunto. Tem muita coisa a se falar, inclusive sobre regulamentação, tem muita coisa a se falar em termos de taxação, porque você me dizia, foi criado um monstro em relação à taxação. Nós temos ainda o que evoluir, muito o que evoluir em relação à energia renovável no Brasil, né, Jonathan? Rani, sim, temos muito a evoluir, temos muito a conversar. Eu sei que o consumidor de energia renovável, ele tem muitas dúvidas, né, que nós podemos ajudar a estar complementando aí para poder tirar esse medo, realmente passar mais segurança e alimentar mais ainda, que a maioria das pessoas hoje já sabe que o investimento em energia renovável é uma coisa rentável, é uma coisa que compensa e que ajuda ali dentro de casa. Você coloca uma energia solar hoje na sua casa, é mais dinheiro que sobra ali para você, né? E todo o dinheiro que sobra dentro de casa hoje, sobra para a empresa, é bem aproveitado, né? Principalmente no âmbito da empresa que tem um consumo de energia muito grande, na maioria dos segmentos, é um capital que estaria sendo direcionado ali para aquela finalidade e está retido dentro da empresa para poder ser aplicado em outras coisas, pagamento de funcionário, investimento em infraestrutura e até o próprio crescimento da empresa. Por isso que você vê as pessoas adaptando mais. Então, conhecer a regulamentação em si é importante, de uma forma segura e de uma forma onde a pessoa não precisa ter dúvidas quanto àquelas informações. Acho que é o mais importante, né? Um investimento seguro. Nós vamos entrar bem a fundo nesse assunto, mas eu quero falar antes da empresa, mas só fazendo uma observação.
o sujeito com energia solar, ele tem mais conforto. Porque o sujeito, quando paga a energia lá da concessionária, ele não tem coragem de colocar mais um ar-condicionado em casa, não. O calorão que tá fazendo aí em Ipatinga, quem tem energia solar, gente, põe mais um ar-condicionado, dorme mais tranquilo, liga mais um aparelho, sem o peso na consciência de que está gastando muito e está consumindo energia a ponto de prejudicar o meio ambiente ou qualquer coisa assim. Bom, mas vamos falar disso depois, porque eu quero saber da FF Energia Solar, de onde veio a empresa, de onde surgiu esse empreendedorismo de vocês, e fale também da parceira forte que vocês têm, que é a WEG, que é uma das maiores e das mais antigas empresas de produção de equipamentos para energia no Brasil. Começando aqui pelo Estevão, fala pra gente da FF, onde você conheceu esse parceirão aí, como é que surgiu isso? A FF Energia nasceu para literalmente ajudar pessoas. Há alguns anos conheci a pessoa do Jonathan, né? Ele já trabalhava em energia renovável há muitos anos. Eu vinha do segmento industrial, então tenho um conhecimento de indústria muito, muito grande, né? Sou formado em engenharia elétrica também, então eu tenho um conhecimento muito abrangente nesse tipo de segmento. Quando a gente se conheceu, a gente uniu forças, né? Uniu conhecimentos que ele tinha na área e eu de conhecimento técnico, né? E a gente fundou a FF Energia. A FF Energia, desde o primeiro momento que a gente pensou em fundar uma empresa, a gente tinha na nossa cabeça de realmente ajudar pessoas e mudar o estilo de vida da pessoa, né? Como ele mesmo falou agora há pouco, as pessoas hoje gastam o seu dinheiro, a empresa gasta a sua fonte de renda em coisas que ela poderia estar retido dentro do bolso da pessoa ou dentro do bolso da própria empresa, né? Uhum. Hoje, por exemplo, uma pessoa que paga R$500 de uma conta de energia, ela pode, por exemplo, pagar R$500 para realizar um sonho de uma viagem, ou ela pode pagar a prestação de uma moto para poder gerar uma fonte de renda com aquele veículo, ou até mesmo um carro que seja um sonho de alguém. Então, a FF Energia foi criado nesse segmento, para achar uma solução para a pessoa ter uma economia e, consequentemente, gerar outros sonhos, né? Então eu vou deixar o Jonathan responder, muito bom, e acrescentar a questão da parceria com a WEG, por favor, Jonathan. Perfeitamente. Só introduzindo um pouco até sobre a questão da empresa, né, que o Estevão falou bem de mim, vou retribuir um pouco também, né? Tá certo, cortesia. Uma parte importante do trabalho que nós realizamos é a questão técnica, a qualificação técnica. E antes de conhecer ele, né, ele já vinha, né, de um grande nome, né, é um engenheiro de nível industrial que já trabalhou para General Motors, né, a grande GM. Então, o que realmente passou uma segurança para a parceria. Eu já vim de muitos anos na energia solar, já tinha passado por várias situações, já conhecia muito bem antes do setor e ele veio preparado para poder estar resolvendo essas questões. Então, para o cliente, é esse nível técnico que ele tem no serviço que está sendo prestado para ele. É a caminhada pessoal do Estevão que veio complementar o serviço que é prestado para o cliente. É uma segurança. Claro, É uma segurança muito grande. Claro. Agora, quanto à parceria com a WEG, igual você perguntou, né, que eu acho até interessante todos saberem, é que a WEG foi escolhida para o cliente. Basicamente, né? Nós escolhemos por segurança da empresa também, mas principalmente o benefício que ela traz para o cliente no produto que é comprado, no serviço que é contratado, né? Para a empresa virar um integrador exclusivo da WEG, ela passou por um rigoroso teste, vou te falar que é realmente rigoroso, é complicado. São um questionário gigantesco, entrevista, análise das respostas, infraestrutura, conhecimento e equipamento, que é testado para poder realmente virar um integrador, né? Sim, para o pessoal de casa entender direitinho, o que você está dizendo é que para que você hoje trabalhe com a WEG, você passou por uma série de análises, é isso? Exatamente. Bacana, Exatamente bacana. isso aí. Análise técnica, análise de infraestrutura disponível para prestar aqueles serviços e de conhecimento que a gente possui por tudo isso. Realmente fizemos uma prova e entrevistas para poder virar um integrador e ter os benefícios para poder repassar para o cliente. A WEG é fácil conhecer quem é da construção, quem trabalha com tecnologia. A gente tem aqui, né, no Vale do Aço, a Uzi Minas. Então, os motores da Uzi Minas, motores WEG. Né? Isso eu falo dos produtos de tecnologia
que faz a empresa funcionar. Sem motor, não tem processo ali dentro, e aí nós vamos para dispositivos de proteção, equipamento elétrico, então tem bastante coisa, e nós também somos integradores de vários desses produtos, né? Viemos falar do fotovoltaico, vamos falar, como você falou, um pouco mais do restante dos produtos no escopo da empresa, dos serviços no escopo da empresa, mas acredito eu que seria isso. A WEG é grande, né? Indiscutível empresa de tecnologia que traz esses benefícios para o cliente. Eu adoro história, sabe? E acompanho alguns documentários de empresas e como surgiram. E a WEG tem uma história fantástica. Talvez você aí que for curioso como eu, pode procurar no YouTube, que tem a história da WEG, que começou com 3 brasileiros, né? Acho que são do sul do país, e fabricando motores, fabricando inicialmente motores. E você vê essas caixas grandes aí, ó, nos postes de energia elétrica, aqueles transformadores. Ela também fabrica transformadores, não é isso? Ou eu tô... Fabrica sim, fabrica sim. A WEG hoje tem no escopo dela mais de 30 mil produtos diferentes. Mesmo? Então são muitos produtos. E está no mundo inteiro, né? No mundo inteiro. A WEG é uma empresa brasileira. Um orgulho pro brasileiro, e, gente. ao mesmo tempo multinacional. É uma das maiores empresas do mundo. E é um orgulho muito grande para a gente ter ela como parceira, né? Ter a condição de ofertar isso para as pessoas, né? Porque da mesma forma que a energia solar em si cresceu muito, a WEG já cresce há muitos anos. Entendi. A WEG é uma empresa que tem mais de 60 anos, né? E dentre as empresas que geram confiança, que entregam confiança aliado à qualidade dos seus produtos, a WEG hoje é indiscutível e é a melhor do mundo, sem dúvida nenhuma. Bacana. E aí você falou uma coisa muito interessante, o Jonathan, aqui. Vocês escolheram a WEG para o cliente, não é isso? E aí a gente estava conversando em off aqui que o mercado sofre com a interferência dos produtos chineses, por exemplo, de uma forma, em todas as áreas, E tem produto chinês aqui no Brasil também na energia solar? E como concorrer com esses produtos que a gente sabe que às vezes vêm com um preço menor e tal? Isso, Pode começar pelo Jonathan, o que por favor. você falou é importante, até só para poder complementar um pouco sobre o que foi dito antes, WEG, Rani, sobre a WEG dela ser uma empresa brasileira, né? É uma coisa interessante, né? Uma empresa de fundadores brasileiros que está trazendo uma solução para nós, né? Para o nosso povo, uma solução para a gente de qualidade. A questão da competição aí para escolher qual equipamento, a maior parcela dos equipamentos seria de produção chinesa. Tem uma questão interessante de cultura do mercado, que é o que? Mas a WEG também tem alguns produtos de fabricação fora. Claro, de fábrica própria da WEG, com padrão de qualidade deles, que é testado por processos deles. Então, muito você vai encontrar, a pessoa fala, mas eu tenho um equipamento aqui que é de um fornecedor que fornece para a WEG. Passa pelo mesmo processo de inspeção? Tem os mesmos ensaios de teste e verificação? Não. Quando eu preciso de um suporte, né, que é o que você perguntou. Por que a WEG é um benefício? Você tem um suporte técnico hoje, você tem uma assistência hoje, uma empresa que está aqui no Brasil. Carro, ônibus ou avião, que seja, o método de viagem da pessoa, você está algumas horas do seu fabricante, você está na porta dele, de quem te entregou o produto. É diferente dos produtos que são importados, né, por empresas que não têm a fabricação aqui, não é da sede nacional. Você está ali sujeito realmente a várias dificuldades. Porque você pode ter o distribuidor aqui, o distribuidor não é um fabricante. O distribuidor recebe o produto e distribui. Claro. Ele vai intermediar aquilo para você, mas ele não é o criador da tecnologia, ele não é o gestor, ele não tem tanta autonomia de resolver as suas situações. O que é difícil ter com o produto da WEG. Eu, particularmente, antes da sociedade com o Estevão, já estava vindo de trabalhar com implementação de mais de 1.800 sistemas fotovoltaicos. Na época, eu trabalhei muito na parte técnica também, então eu conheço muito de todas as etapas do processo. Eu lembro, Rani, que quando eu cuidava de questões de técnicas, de problema do pós-venda, desses todos clientes, é muita coisa, mais ou menos 1.800 clientes, eu não cheguei a pegar 10 inversores com falha, né? O inversor seria o equipamento ali que recebe as placas solares, né? Para quem não sabe, o inversor ele é o equipamento que recebe as placas são responsáveis por gerar energia, o inversor converte a energia que vem das placas em energia que utilizamos em casa. Perfeito. Então ele é um coração ali, digamos assim, do sistema. Eu não peguei falha em 10, e esse é um número real. Então eu quero mostrar o benefício com dados reais, né? Mais de 1.800 usinas. E cada usina você usa 2 inversores, 3 inversores, tem até mais, então é um grande número. Eu via, né,
pessoalmente que quando deu uma falha, por exemplo, em um desses, a WEG enviava outro equipamento para substituir no cliente antes de mandar aquele equipamento para análise. E quando você fala de geração de energia para poder receber economia, você está falando de dinheiro, você está falando de economia. Então, se aquele sistema fica parado, ele gera prejuízo. Perdendo dinheiro. Exatamente. Então, o cliente tinha esse conforto. Então, essa facilidade de trazer esse benefício em questão de suporte, de garantia, de troca, de contato, é uma coisa que eu pude levar para os clientes quando eu não tinha empresa, quando eu prestava serviço para eles. Então, não tinha interesse nenhum, a não ser realmente resolver o problema do cliente que chegou até mim. Eu trabalhava para outra empresa, eu tinha que cumprir o meu papel. Perfeito. Né? Então, eu via a facilidade que tinha nisso. Então, por isso, o peso do meu voto realmente para trazer a WEG em parceria para a empresa de forma exclusiva e levar isso para o consumidor final, que seria nosso cliente, tem um peso de uma pessoa que realmente tratou daquilo ali como sendo uma coisa que ela precisava. Perfeito. Então, ele me beneficiava quando eu trabalhava para outra empresa com a facilidade que eles geravam ali na comunicação. Então, esse é apenas um dos pontos que a gente pode falar que tem peso, né? Comprou o equipamento, realmente está funcionando, está bem, igual você falou, tem muito ar-condicionado em casa, tem o conforto ali, está tudo bem. Mas se você parar... Exatamente. É a hora que você vê a diferença do produto, é quando você tem um problema. Enquanto tá bom, ninguém reclama. Tá tudo legal, né? Mas quando tem um problema, se o problema é resolvido de forma efetiva, de forma tranquila, é fluido a resolução, né? Rápido, você tá tranquilo. Ah, deu problema, resolveu rapidinho, já tô funcionando de novo, não tive muito tempo de prejuízo, não. Agora, se dá um problema que o cliente vai, escolhe mal, hein? É o que a gente realmente... quer extinguir com o fornecimento desse produto. Muito bom. Gente, eu quero falar mais da empresa, eu quero falar mais sobre os projetos que vocês desenvolvem, mas antes de chegar lá, vamos falar desse cenário da energia renovável no Brasil, vamos falar de como cresceu, como precisa melhorar, questão de regulamentação. E antes de chegar nisso aí, tem um ponto que é bastante polêmico e que foi muito discutido e muito falado, que é em relação à taxação. Né? E eu citei aqui, eu gostei muito da forma que você, Jonathan, me falou em off, é que criaram realmente um monstro. O monstro da taxação. O monstro da taxação. E eu converso com todo mundo que trabalha com energia solar e ninguém reclama que parou de vender. Ou seja, tem alguma coisa nessa história aí que não é pura verdade. Deixa eu começar pelo Esteban, eu quero que vocês dois falem sobre esse assunto, dividam aí o assunto, porque eu sei que ele é polêmico, então quero ouvir os dois. Afinal de contas, ficou mais difícil? Financiamento ficou mais difícil? A pergunta é essa. Ficou mais complicado? Ficou mais caro ou não? Não ficou mais complicado, não ficou mais caro, nada disso e não existe monstro nenhum. Eu vou deixar a parte de financiamento para o Jonathan falar, que é uma coisa que ele domina bem. A parte da taxação, né? A taxação já está aí, já tem 3 anos, né? Nós estamos aí no 3º ano de taxação. Essa taxação foi criada para a seguinte forma. Até 3 anos atrás, quem tinha energia fotovoltaica, já existia essa implementação gerando a sua própria energia, não era taxado por usar a própria rede da concessionária, né? Então, é como se fosse uma rodovia federal. Você utiliza sem pagar pedágio. Então, por quê? Na energia solar, a gente tem uma situação que a gente chama de autoconsumo, que é toda energia que você gera durante o dia, você consome ela. Então, quem tem energia solar não consome a energia da concessionária, no nosso caso aqui da CEMIG, durante o dia. Você consome da sua própria energia que é gerada. Aquilo que você não consegue consumir, você não tem como guardar, porque você não tem bancos de bateria em casa, o que encareceria muito o sistema, né? Então, o que a gente faz? Nós conectamos esse sistema na rede, homologado junto à concessionária, e aquilo que você não consegue utilizar, você injeta na rede da concessionária. E isso gera uma coisa que a gente chama de excedente. Excedente. A taxação é cobrada em cima desse excedente. Você envia esse excedente para a rede da concessionária durante o dia. Durante a noite, não existe energia solar. O nome já mesmo, a gente depende do sol para gerar energia. Então, durante a noite, você vai ficar sem energia? Não, você vai consumir energia da própria concessionária. Quando chegar lá no final do mês, a própria concessionária vê aquilo que você injetou na rede e subtrai daquilo que você consumiu da rede durante a noite. O que sobra
é aquilo que você pega do que você enviou para a rede durante o dia e a taxação é em cima desse valor que você utilizou, da energia que você injetou. Esse valor que é cobrado, hoje em dia a gente fala muito em porcentagem, mas eu vou colocar em números redondos para a gente ter um conhecimento melhor e mais claro. Hoje a gente tem dois fios que a gente chama, fio A e fio B. O fio B, ele tem um valor de 20% do fio A. Estevam, o que é fio A e o que é fio B? Vamos colocar assim para a gente entender melhor. O fio A é tudo aquilo que a gente consome, ok? E o fio B é tudo aquilo que a gente injeta na rede da concessionária, tá? Só para a gente entender. O fio B tem um valor de 20% do fio A. Vamos colocar que o fio A vale R$1, para colocar em número redondo. E o fio B, então, como é 20% do fio A, ele vai valer 20 centavos. Ok até aí? A taxação hoje ela está em 7%. 7% do fio B. Então, hoje a gente paga 7% de 20 centavos. Okay. 7% de 20 centavos não é nem 2 centavos por quilowatt que você gasta. Então, se você gasta 10 quilowatts a 2 centavos, você vai pagar 20 centavos em cima de 2 quilowatts. De 10 quilowatts. Em cima de 100 quilowatts, R$2. Em cima de 1.000 quilowatts, R$20. Então, ainda são valores muito supérfluos. Por que que essa taxação foi criada? Porque a concessionária de energia, ela tem que se estruturar a rede dela para poder conseguir receber a demanda da geração solar. Porque nos últimos anos teve um crescimento muito exponencial dessa energia e todo mundo usava a rede da concessionária sem pagar nada. Sem pagar nada por aquilo. Então, a concessionária decidiu cobrar essa taxação. E nós vamos falar dessa questão de estrutura à parte, porque é uma outra análise que vocês fazem em relação à estrutura. Com certeza. Mas pode continuar. Será que você terminou? Sim. E aí a gente fala depois sobre essa situação, sim. Do porquê que veio as leis para essa questão de taxação. E aí a gente segue com as outras situações que você falou, com o Jonathan, que tem um domínio maior sobre isso aí. Por favor, Jonathan. Perfeitamente. A questão, como o Estevão falou, tecnicamente falando, ficou muito bem explicado, né, sobre a cobrança, né, resumidamente, não inviabiliza o investimento de energia renovável de forma alguma, né? Na época, como monstro, foi sua pergunta, né, porque virou um monstro. E pensando, a gente percebe que não foi uma questão só de... Não foi questão de má fé de quem queria vender, porque praticamente o discurso era compra logo porque vai taxar. É uma desinformação, é uma coisa que nós enfrentamos, uma situação que enfrenta no mercado que é relativamente novo. A gente está falando aí de 10 anos praticamente desse segmento de mercado introduzido aqui no Brasil, como sendo uma coisa que começou a virar hábito, né? Procurar energia fotovoltaica. Então a gente está falando de um despreparo e uma desinformação grande na época. Às vezes o próprio vendedor ficava com medo da taxação sem saber o que ela era. E se apresentava com vai taxar, mas não entendia. Né? E basicamente, como o Estevão explicou, é uma coisa simples, seria isso. É um percentual cobrado bem pequeno sobre o valor da energia e apenas da energia que você não usa durante o dia, injeta na rede e pega de volta. Perfeito. Então, basicamente, virou um monstro por isso, né? Quero vender, eu tô com medo, vou falar para a gente comprar logo. E como a gente viu, né, ao longo do tempo, passou a questão da taxação, está aumentando, tem 3 anos. E realmente eu pergunto até para as pessoas que têm energia solar em casa, tá preocupado com isso? Não tá. Às vezes nem vê. Ele falou 3 anos, sinceramente, eu que sou do setor, ele falou que tem 3 anos, então eu tô assustado com o tempo que já passou e o impacto que tem, que é nulo. Ninguém reclamou. Ele falou desses 3 anos, eu fiquei surpreso. A geração solar, ela se divide em 2 grupos. A própria ANEEL divide isso, G1 e G2. G1 é antes da taxação, e G2 é após a taxação. Você pode perguntar para todo mundo que é G2. Quem que se arrependeu em ter colocado? Se não se arrependeu, quem não colocaria? Quem que já colocou não teria. Então, assim, é realmente um monstro que foi criado, só que aquele monstro bem bonito, né? Tipo, é um monstro bonzinho, sabe? Um comentário sobre a questão da G1 e G2 do Estevão que ele falou, que é importante saberem também, me veio em mente, é que muitas pessoas que já tinham um sistema fotovoltaico antes de colocar, tem muito tempo, às vezes fica com medo, né? Se eu aumentar o meu projeto, se eu mudar, eu vou perder o benefício, né?
Então, não precisa ter medo, né? A taxação que vai vir não é uma coisa que que deva causar medo em atualizar o seu sistema, em aumentar seu investimento. Que aumentar o investimento em energia renovável ali é aumentar a economia. A empresa montou usina. Vou dar um exemplo, um supermercado. Um exemplo básico que a gente está acostumado. O supermercado tem câmara fria, tem consumo aí. Te digo que tem restaurantes aqui da região nossa que tem consumo de R$27 mil. Né, que a gente trabalha para é muito dinheiro. É muito dinheiro. É muito dinheiro, né? Isso é mês. Mês, 27 mil de conta de energia mês. Tô falando de... Isso não é o maior, né? Nem de longe. Então, esse recurso sobrou ali dentro da pessoa que investiu no começo. A pessoa investiu no começo, sobrou esse recurso ali dentro. Esse recurso que sobrou, logicamente, foi direcionado para o crescimento da empresa, que aumentando a quantidade de vendas, aumentando o seu ganho, aumentando seus processos, aumentou o seu consumo. E que só vai gerar mais negócios e mais lucros. Exatamente. É uma coisa boa falar, porque a Renovácio é muito isso. A Renovácio é muito falar sobre empresa, é muito ajudar o empreendedorismo, né? Crescer o empreendedorismo. Então é importante falar isso, porque tem muitos parceiros, empresários, né? Ajuda muito em relação a isso. Então é importante falar, não precisa ficar com medo, não tem medo. É basicamente isso. A gente veio para desmistificar algumas coisas e realmente tranquilizar todo mundo em relação à questão do investimento em energia renovável. Então, a vertente que o Estevão criou falando da G1 e G2, né, um insight que ele me deu foi esse, que é uma coisa que eu pego muito, as pessoas têm medo, eu vou mudar meu projeto, eu quero atualizar, minhas placas são 340 na época, watts de potência, é uma placa muito fraquinha ainda. Eu ia dizer, você tem placa 710, 550, placa 600, placa bifacial gera dos dois lados, então não precisa ficar com medo, não. Pode atualizar o projeto, pode aumentar o projeto, porque o impacto não vai ser maior do que o benefício, de forma alguma. E lembrando que se a pessoa é G1, ela quer ampliar o seu sistema para G2, a taxação entra só em cima dessa ampliação. O que ele fez em G1 continua intacto e continua da mesma forma. Perfeito. A taxação é só sobre essa ampliação. Então, o medo tem que ser menor ainda, porque é muito benéfico. Tem que investir, né? Tem que investir, atualizar, tem que melhorar. Mas ficou nesse assunto aí uma pendência. E os financiamentos? E a facilidade para se adquirir? Como é que tá, Jonathan? O governo em si, uma das vantagens, pode dizer, falar bem, né? Em alguns casos pode dizer bem, é o incentivo à pessoa que está adquirindo um sistema de energia renovável, né? Tem isenção de vários impostos, o exemplo dele é o ICMS, que pesa na hora da compra. Então, você tem, além de alguns benefícios no valor de compra, alguns incentivos das instituições financeiras, né? Você tem banco, né, Rani, posso dar esse exemplo, Sol Fácil. O nome por si só já diz, né? O Sol Fácil. Especializado, banco? Uma instituição financeira voltada a conseguir implementar o sistema fotovoltaico para as pessoas levar até as pessoas. Não só ela, né? O banco nosso, né? O Banco do Brasil, né? O Santander, o Itaú, o Sicoob, Sicredi, né? São bons bancos, boas instituições, né? Tem a BV financeira. Então, são instituições que têm facilitado os clientes a conseguirem boas linhas de crédito, né? Principalmente o produtor rural hoje, a gente vê cada vez mais, né, a tecnologia introduzida no meio agropecuário, no meio rural, né? Não é igual antigamente, você via até na quadrilha que o pessoal estava ali, sou da roça, o pessoal mais ignorante. Não, essa realidade mudou, a tecnologia vem mudando a nossa realidade há muito tempo, e no setor de energia renovável é a mesma coisa. Então, os bancos têm beneficiado muitas pessoas, trazendo boas linhas de crédito com condições atrativas, taxas de juros muito pequenas, né? Vou te dar o exemplo do produtor rural que eu falei, financiamento com carência de 2 anos, né, com taxa de juros de 2 a 3% ao ano. Então, se você divide isso, é uma mãe. Nossa, é uma mãe. Eu não imaginava. É absurdo. Eu não imaginava. É absurdo. E talvez muita gente que está acompanhando não saiba que seja tão vantajoso assim. Ah, sim. Você tem os produtos da linha Finame, por exemplo. Vou falar para poder ter algo palpável, né? Você tem a linha Finame de crédito, que ela é solta 2 vezes por ano aí, com um valor expressivo para o produtor rural estar adquirindo o sistema dele, né? Eu tenho um sítio, tem um documento de produtor rural, você consegue, porque é para incentivar realmente a implementação de energia renovável. Então, quando você leva isso para o produtor rural, é bom? É bom. Mas e para mim que tem uma empresa dentro da cidade, eu tenho meu negócio na cidade, está no meio urbano, segue realmente a mesma linha de raciocínio, porque os bancos, as instituições financeiras sabem que aquilo vai beneficiar
o seu correntista? Ela sabe. Uhum. Então, procura o seu banco, converse com o seu gerente, você que é dono de empresa, converse com o seu gerente, né? O parceiro Renovas, principalmente, pode procurar, né? A própria Renovas, procurar nós também para poder estar orientando que a gente faz isso. Sem custo, tá? A gente ajuda todo mundo também, né? A parceria é forte por isso, para poder orientar na melhor forma de conversar, para poder estar entendendo isso, como negociar com o seu gerente do banco um melhor benefício ali para ele, uma taxa de juros menor, porque tem essas questões. Não, a minha pergunta era justamente essa. Vocês fazem essa intermediação e eu estava conversando com vocês, e não é só essa intermediação. Todo o projeto é desenvolvido. E aí agora eu vou passar pelo Estevão, porque tem uma questão técnica envolvida, mas só já terminando o assunto aqui, essa intermediação também é feita pela FF. É feita, uma questão que o Estevão até comentou antes, foi isso, né? A gente tem uma política de que o cliente só se preocupa com pagar. Ok. Entendeu? A gente instrui ele muito bem como buscar informações por conta própria. E no âmbito financeiro, quer um financiamento. Perfeito. A gente faz toda a negociação, apresenta para o cliente os pontos positivos ali e aí ele assina o contrato com a empresa, né? O contrato nosso hoje, Johanna, estipula que o cliente, depois de conseguir o financiamento com o suporte da empresa, ele pode, caso ele não goste das taxas, o que nunca aconteceu, ele pode rescindir o contrato sem nenhum prejuízo. Mas a empresa opera para ele em todas as questões, então a gente só não vai até onde é que não dá, só não pega os documentos dele e cria ali o documento para ele assinar para conseguir um financiamento, porque eu não trabalho para o banco. Mas orientação ao cliente, negociação com as instituições financeiras, conversa com o gerente, discussão entre os bancos para ver qual que tem a melhor linha de crédito para o cliente, nós fazemos e deixamos o cliente basicamente na cara do gol. Quando entra naquela questão que por questão de privacidade, tem que dispor alguns documentos, informações internas, e aí a gente já deixa o cliente, mas a gente deixa ele de mão dada com o gerente. Perfeito. E tem a questão técnica, né, Estevão? Que aí nós estamos falando de projeto, e essa parte toda de projeto também está na mão de vocês, e creio eu, você está à frente disso. Sim, estamos lá à frente da FF Energia, junto com os nossos colaboradores nesse sentido. E o Jonathan falou muito bem. O que a gente estava falando, Estevão, hoje tem várias empresas, N empresas de energia solar do segmento no Brasil inteiro. O que difere a FF Energia das outras empresas? Exatamente isso. A gente, como o Jonathan falou, a gente tem um lema lá que o cliente só se preocupa em pagar, e é exatamente isso. Todo o resto nós fazemos. E antes de entrar nesse âmbito do processo burocrático, que a gente vai entrar nisso também, só uma questão em relação ao financiamento que a gente até indica para os nossos clientes fazerem. Por que é tão vantajoso um financiamento, principalmente em sistema fotovoltaico? Porque essa parcela do empréstimo que o nosso cliente faz, ele fica basicamente o mesmo valor da conta de energia que ele já paga. Então ele vai deixar de pagar para a CEMIG e pagar o financiamento. Qual que é a diferença desses dois? Se ele não quiser pagar um financiamento, quiser pagar a concessionária, ele vai pagar o resto da vida. Para o banco, ele acaba. E quando acaba, esse dinheiro volta para o seu bolso, você não tem que pagar mais para cá. E o payback, Estevão? O payback é interessante. Esse também, payback um é termo interessante. legal, né? Isso é muito bom. Se o cliente hoje ele opta em fazer um pagamento do próprio bolso, né? Ele paga do próprio bolso, o retorno dos valores que ele tem disso, que a usina entrega para ele, hoje em torno de 2 anos e meio a 3 anos, não mais do que isso. Então ele tem não pagar por muito tempo. Exato. Pagar, mas não por muito tempo. Ele tem um retorno muito rápido. O sistema se paga, né? Se paga, exatamente. Mas se pague rápido. Isso. Se ele faz um financiamento bancário, esse retorno está vinculado ao financiamento, que hoje o máximo de tempo que um banco faz esse financiamento é de 5 anos. É o tempo máximo que o banco faz esse tipo de financiamento. Mas a pessoa pode optar em fazer por menos, né? Então, fica a critério dele. E esse tempo de retorno financeiro está dentro do tempo de financiamento. Pode ser que, em casos, o cliente paga 10 mil de conta de energia e o financiamento fica em 8. Então, todos os meses ele ganhou 2 até o final do pagamento. Depois, esse dinheiro tem na totalidade. Então, tem algumas particularidades. Sobre o processo em si, igual a gente estava falando, tem alguns processos internos junto com a concessionária. A gente tem que enviar projeto, alguns formulários que toda concessionária existe, seja CEMIG, seja em qualquer outra do Brasil,
ela tem que autorizar a instalação daquele sistema fotovoltaico. A empresa não pode só instalar e ligar por conta própria. Existe um processo interno dentro da concessionária que tem que ser obedecido, estabelecido, muito bem estabelecido, que a gente tem que seguir. Não é uma opção, é uma obrigação de fazer. Toda empresa tem que fazer isso. Na grande maioria das outras empresas, as outras empresas terceirizam esse trabalho. Não é um trabalho interno da empresa. Então, se o seu processo interno da concessionária não anda, não é aprovado, você vai cobrar a empresa que você contratou ou vai cobrar quem está fazendo a homologação sem nem ter acesso a eles? Então, isso é um ponto muito... A homologação é o quê, Estevam? O que é homologação? Isso aqui sim. as pessoas vão ter Vamos lá. Sim, é o processo que ele está descrevendo. Exatamente. A homologação nada mais é o seguinte. Vou fazer um sistema fotovoltaico para você e aí eu mando uma série de documentos para a concessionária. É uma forma de eu perguntar, ô concessionária de energia, eu quero instalar esse sistema fotovoltaico nesse endereço. Eu posso? Aí a concessionária de energia vai analisar aqueles documentos e vai me retornar em forma de outro documento que chama parecer de acesso. Aí ela vai falar, Estevam, pode instalar ou não pode instalar por esse motivo. Esse processo tem o nome de homologação. Conseguiu entender? E, inclusive, nesse processo, você vai falar também, tem uma vistoria, que ela não confia cega em você, porque isso não existe no mercado. Ela vai conferir se está tudo de acordo com o que está no projeto. Exatamente. E vocês fazem toda essa parte também de acompanhar, porque a CEMIG provavelmente não vai lá sozinha. Não vocês têm que estar juntos. Nós estamos juntos o tempo inteiro com o cliente em todos os processos, atualizando ele em tudo, comparecendo em tudo e trabalhando com total clareza. Essa vistoria, depois da aprovação da concessionária dessa homologação, desse processo, a instalação, existe um processo que chama vistoria, que é da própria concessionária. A CEMIG vai lá, no nosso caso, vai lá na instalação para confirmar se o equipamento que eu coloquei nesse projeto foi o que foi instalado. Tudo ok, ela vistoria a usina e faz a troca do medidor que está dentro do padrão. Esse medidor, porque tem muita gente que fala assim, por que a CEMIG abriu meu padrão? É para justamente trocar o medidor do padrão de entrada. Porque o medidor que geralmente algumas pessoas têm, é um medidor que a gente chama de unidirecional. Ele só faz uma medição, que é a medição do seu consumo natural. Quando a CEMIG troca esse medidor, ela coloca um medidor que a gente chama de bidirecional. Esse relógio, né, que ela coloca lá, ele faz duas medições, aquilo que você consome e aquilo também que você injeta, para fazer aquela conta da compensação que a gente explicou aqui no início, né? O que você injetou menos o que você consumiu, para ela poder fazer essas medições. Tá tudo dentro do ok, a CEMIG troca o seu medidor e você já começa a usufruir da sua geração. A empresa para aí? Não, a empresa não para por aí. A gente não para de te atender nesse momento. Hoje, a nossa empresa pratica uma ação que nunca vi nenhuma empresa de energia solar fazer. Nunca vi nem no passado e nem no presente. Que é o quê? Nós entregamos para o próprio cliente uma série de documentos da usina dele. Dentre os documentos obrigatórios, que são nota fiscal, por exemplo, do que ele adquiriu, a gente pega projeto, documentos da concessionária que comprovam que ele realmente instalou aquele fotovoltaico dentro da lei, dentro do que foi estabelecido em lei, dentro do que é obrigatório. Então, nós entregamos essa série de documentos para ele, para quê? Daqui a 20 anos, ele precisa de uma manutenção, por exemplo, e a FF Energia está trabalhando em outro segmento ou não faz aquele tipo de trabalho que ele precisa. Qualquer profissional capacitado como nós, com aquele documento em mãos, consegue entender o que foi instalado, o que tem ali. O que acontece hoje em dia? Quando nós vamos atender um cliente com um sistema fotovoltaico defeituoso, nós temos uma grande dificuldade de saber o que está instalado, porque o cliente não tem nenhuma documentação, nem que a usina dele é legal. Nós não temos. Então, a gente colhe uma série de situações, de informações em loco. Então, a gente faz vários testes para poder colher essas informações. A empresa para, porém, na entrega de documentação? Não. Ainda tem um caminho a ser percorrido no monitoramento da usina fotovoltaica dele. O que é esse monitoramento? Você acompanha a produção da sua usina de qualquer lugar
do mundo na palma da sua mão pelo celular. Então, se eu chego para você e falo com você, a sua usina vai gerar 1.000 kW com esse equipamento, como que eu consigo provar que realmente ela vai gerar? Com esse monitoramento. Então, a empresa ainda monitora durante 40 dias a sua usina para te provar que realmente o que a gente te ofertou é aquilo que foi entregue. Então, isso é um passo a mais. A nossa responsabilidade sobre o nosso processo finaliza aí. A nossa responsabilidade com o cliente não finaliza aí. Nós temos o monitoramento de todas as usinas que foram feitas por nós até hoje. É mesmo? E sempre nós temos uma Tudo televisão... online? Tudo online. Que legal! Nós temos praticamente uma TV muito parecida com essa, que nós acompanhamos todas as usinas na frente da tela e quando existe um alarme de qualquer finalidade, a gente liga para o cliente, comunica ele e vê se está tudo ok. Então, a FF Energia é assim que trabalha, dando total segurança para o cliente e total assistência para o cliente. Se o cliente preferir ligar direto para a VEG para poder ter essa assistência, ele está na palma da mão, é uma ligação, é um WhatsApp ou é qualquer forma que ele quiser. Então a gente tem esse monitoramento, faz esse acompanhamento e é literalmente do início ao final sem o cliente se preocupar com absolutamente nada, apenas em pagar. O resto deixa na mão da FF Energia que a gente vai resolver tudo para ele. Rapaz, mas muito bom, muito bom. E tá me abrindo aqui um leque de pensamentos, mas eu tenho que focar no que a gente predeterminou para nossa conversa. Na próxima oportunidade tem muito assunto. Eu acho que sim, eu tenho certeza que sim. E eu quero entrar aqui um pouco mais no portfólio de vocês, no escopo do trabalho de vocês, e ele não se resume à energia fotovoltaica que... Quando estamos falando de fotovoltaica, nós estamos falando exclusivamente de energia através da luz solar. Né? Nós temos aí ainda a eólica e temos aí o hidrogerador, que é o gerador de energia através da água. Né? E até onde conversamos, a VEG tem todo um portfólio de produtos que também atende a esses pré-requisitos. Começando aqui com o Jonathan, como que é a atuação de vocês nesse outro segmento de geração de energia e aonde a VEG entra nesse assunto aí? Perfeitamente, Rani. Tecnologia. Nós estamos falando de uma empresa, nós levamos soluções em tecnologia e eficiência energética, né? Conforto, né? Com um equipamento de qualidade. Então, além da energia fotovoltaica, nós temos um que é interessante, eu vou falar para você, que seria a automação residencial, que é uma nova linha da VEG. A gente tem aí a VEG Home, que é uma linha para automação residencial, tem a linha Building, que é a linha para construção civil, e tem a linha WCAM, que é segurança eletrônica. Então, basicamente, isso responde a sua pergunta. A VEG, olha para você ver o que ela está fazendo, que tem pessoas trabalhando por trás disso, dentro dessa gigante, para levar conforto em várias coisas, além do âmbito industrial, para o cliente final, para o cliente residencial, né? Então, é uma empresa que entra com isso, entra com além do suporte que presta, ela entra com o cuidado de estar tentando, né, levar para nós, o povo brasileiro, né, gente daqui, trazendo para a gente soluções que não são de empresas de fora. Eu gosto muito disso, eu sou apaixonado com o Brasil, particularmente, eu gosto daqui, né? Eu gosto do país, e aí ver que uma empresa tão grande tem essa preocupação, lógico que envolve capitalização, tudo envolve, mas ver que eles estão cuidando de preocupar. Teve essa linha Build, por exemplo, de construção civil, ela traz tomadas, interruptores, que é uma coisa que todo mundo tem, se tem na sua casa, mas de uma qualidade, de um acabamento, de uma fineza indescritível. E, Jonathan, isso é caro, né? Não. Quando você vai ver o preço, né, tem algumas outras empresas que eu não vou falar o nome, tem empresas que dominam o mercado, né, nessas linhas de produto, no apagador ali, que é a apagação de luz da sua casa, no interruptor ali, né, na tomada que você liga ali para carregar o seu telefone. Então, ela traz produtos melhores, com acabamento melhor e por um preço que, na grande maioria que a gente vê, mais barato do que é ofertado por essa empresa. Então, por quê? Até foi apresentado no evento que junta os integradores, igual a gente estava comentando em off, como você diz aqui antes, né? Isso é apresentado todo ano, tem esse evento para apresentar essas inovações, e é uma linha interessante de falar que em relação a isso.
a WEG viu a necessidade do cliente, de realmente, do consumidor final, de que essas empresas dominam o mercado, mas eu consigo, aqui, eu sou do Brasil, eu consigo fazer um produto aqui no Brasil, tenho potencial para poder vender para o brasileiro, para poder entregar o produto de qualidade para ele, de uma qualidade maior, pelo mesmo preço, até às vezes mais barato. Então, para você ver, a gente está falando de um simples interruptor dessa linha Build, que é uma coisa que parece simples, mas na próxima oportunidade a gente vai apresentar para você ver que quando você vê, você vai ver do que eu estou falando. Eu aconselho a todo mundo que está assistindo procurar, né, que tem um interesse em ter um espaço personalizado para si mesmo, né? A empresa tem o seu escritório, né? Eu até brinco com a contabilidade nossa, né? Aqui de Patinga Ilustre Contabilidade, que eu falei assim, se a Júnia, né, que é a contadora, vê isso aqui, ela vai ficar doida, porque o escritório é muito bonitinho, preto, assim, tem umas coisas brilhantes, cromadas, e aí tem uma linha refinato, né, da WEG, que, cara, pode entrar e pode ver, pesquisar, que tem muita coisa na internet, você vai ver que é lindo. É maravilhoso. Então todo mundo quer ter Atenção, isso. senhores arquitetos aí, ó. Se atentem ao mercado para os produtos da WEG. De construção civil, né? Quem tiver interesse pode estar procurando a empresa. Somos distribuidor desse produto na região e em outras regiões. Se tiver fotos lá, imagens, manda pra gente. Perfeitamente. Tá, vou mandar para vocês. Eu inseri aqui. Sim, temos. Não trouxe, mas tem foto, tem mostruário para apresentação para quem tiver interesse. Para o arquiteto, é maravilhoso. Eu não consigo mensurar o quanto é benéfico você ter isso no seu escopo. Porque você faz todo o design do interior. Quando você chega ali e coloca... Antigamente, né, antes da WEG, você não tinha como dar um acabamento final ali na tomada no interruptor de uma forma significativa. E esse acabamento... branco, né? É branco ou preto? Branco sim. Redondo ou quadrado. Perfeito. Agora, esse acabamento é significativo, faz a diferença. E não só... Olha onde vai, né? Não só no acabamento visual, né? Tem ali a questão da segurança. Você tem a linha WEG Home integrada ao building de questão de segurança. Você tem um filho pequeno em casa e aí tem a tomada ali, criança enfia caneta. Nossa, isso é um problema antigo, né? Uma preocupação de todos os pais. Nas coisas simples do dia a dia você vê o cuidado. E um dos cuidados é esse. Dispositivos inteligentes que tem a função de desligar ou ligar, né? Com tampa, né? Vai desde do mais grosseiro, né? Que seria uma tampa, não deixa de ser bonito, para poder impedir aquilo ali, ou o acionamento ou não por controle no telefone, para você estipular quando aquela tomada vai estar ligada ou não. Parece simples, mas para quem tem essa situação no seu dia a dia, para quem tem uma criança pequena em casa, para quem tem esse cuidado, faz toda a diferença. Então, agindo na necessidade e no conforto associado à tecnologia. Hoje, a gente pode viver isso. Hoje tem coisas que você não precisa se preocupar. Você não precisa se preocupar com esse tipo de situação, porque você tem acesso a uma tecnologia acessível, com preço acessível, para resolver esse problema, né? Então, é uma coisa interessante. É uma das sinergias dos produtos que complementa com a energia fotovoltaica que a WEG traz, né? E aí a gente está falando de 3 linhas novas, né? Mas só um pouquinho sobre motores, equipamentos de proteção, equipamentos LED, disjuntor de proteção, né? Que todo mundo tem em casa, um disjuntor. Né? E o disjuntor é interessante porque é um dos produtos talvez mais antigos da WEG. Todo mundo conhece, mais antigo. Todo mundo tem em casa um disjuntor, todo mundo precisa, é um dispositivo de segurança e temos esse produto no escopo, né? Então quer dizer, nós estamos falando aqui, que fique muito claro, que a VIF é muito mais do que energia fotovoltaica? Exatamente. A AFF tem, assim... Eu falei errado? Falo VIF, Perdão, gente. FF Energia. Mas aí vocês não carregam, inclusive, energia fotovoltaica na marca. É apenas energia para que fique mais amplo. Todas as soluções que a WEG apresenta soluções em energia. Seja ela de qualquer segmento. Com tecnologia, mas todas as soluções em energia. E principalmente... Exatamente. Né, a palavra é essa, né? E principalmente em cima do que você perguntou sobre as questões dos geradores, né? Que seria a parte de geração eólica, hidro, por exemplo. Isso, por favor. Como que a AFF hoje trabalha? Nós analisamos cada cliente no seu caso. A gente já recebeu solicitações, por exemplo... de um cliente querendo colocar uma energia eólica na altura do seu prédio, no teto do seu prédio. Então, assim, são coisas que a gente vai, analisa e entrega a melhor solução para o cliente em energia.
Então, não é que existe uma solução que você pode colocar em qualquer lugar ou de Entendo. qualquer forma. Perfeito. Então, a gente presta esse suporte, eu chamo de consultoria, para que o cliente entenda que, às vezes, a solução que ele quer, que ele tem em mente, não é a melhor para Perfeito. ele. E então, a gente passa por isso, temos todas as soluções. Mas se a solução melhor para ele for a eólica, for a hidro, for a solar, a gente vai transmitir essa mensagem para ele, para que ele tome essa decisão de qual realmente vai ser benéfica para ele. Mas agora ele vai ter uma informação técnica, uma informação muito valiosa, que talvez ele nem tinha conhecimento. A dúvida desse cliente, Estevam, só complementando, Renato, a dúvida desse cliente é uma coisa que é bem interessante. Você vê parece grosseira, mas o cliente quer colocar uma energia eólica, que a gente sabe que é um torre muito grande, em cima do prédio. Então você vê a dúvida. É uma dúvida. Sim. Não pode ser Sim, tratada como uma coisa... supérflua. Né? É importante. Ok. E aí, o Estevam disse, tecnicamente ali, né, o nosso setor de engenharia, escuta ele, trata com seriedade o que ele quer, porque ele quer alguma coisa. Claro. E direciona ele para o caminho correto. Muito Ensina ele como buscar a informação correta por conta própria. E é muito comum, aí a gente vai, assim, abrir um pouco mais aqui a conversa e ficar mais relaxado. E é muito comum o cliente chegar com a ideia, e acontece aqui comigo também, chegar com a ideia dessa e você fala assim, nossa, esse cara tá ficando doido. Mas na FF, não, esse cara não tá ficando doido. Não, Deixa eu não. ouvi-lo e apresentar o que é Exatamente. melhor para ele. A gente segue isso em todos os clientes. Perfeito, cara, perfeito. Por mais que a ideia dele realmente seja a melhor para ele, a gente vai chegar com as informações, com as dúvidas, tirar todas as dúvidas dele. Bacana. Quando um cliente fecha um contrato com a FF Energia, pode dizer que ele está saindo sem nenhum tipo de dúvida. Tá porque saindo dando todos aula, foram... na verdade. Exatamente. Legal, legal. Dando aula e passando pra conhecimento outros. de anos aí, seja dentro de uma faculdade, ou seja, de experiência em loco, Ok. ele vai ter todas as informações e vai sair realmente dando aula, porque a gente não prende o conhecimento, a gente dissemina o conhecimento, Perfeito. independentemente para quem for. Ainda tem isso, né? Tem fornecedor que não gosta de falar muito com medo de passar informação. Mas, bom, tem uma outra coisa que a gente conversou aqui que eu gostaria que vocês colocassem pra gente, é a facilidade que vocês têm em atender no Brasil inteiro, praticamente. Como que acontece isso? Como isso é possível? São parcerias? Como? Afinal de contas, porque tem a questão de projeto, mas tem a questão operacional também, de instalação e tudo mais. Começando aqui mais uma vez com o Estevam e depois eu gostaria que o Jonathan falasse também. Como a gente tinha falado antes, a VEG tem um evento lá na própria sede dela, em Jaraguá do Sul, chama VEG Partners, onde reúne integradores do Brasil inteiro. Então, nós temos essa integração com todos eles. A gente se interage, a gente conversa, a gente tem uma parceria. Então, quando nós temos um projeto, seja ele em qual segmento da VEG, seja ele em qualquer produto, que a gente faz uma captação de um cliente lá, nós temos toda a liberdade, como eles também têm com a gente, de acioná-los. A gente tem um projeto aí, a gente precisa de ser executado, e todo mundo atende a gente com a maior clareza e com a mesma qualidade que a gente também fornece. Entendi. Porque o importante é isso, a gente pode contratar outra empresa, por exemplo, para poder executar uma atividade, terceirizar um trabalho que às vezes não tem a mesma qualidade que a gente. E os outros não, passaram pelo mesmo processo que a gente, processos rigorosos para a gente ter essa parceria junto com a VEG. Então a gente confia muito em todos eles da mesma forma que eles confiam na gente. Que legal. Ô, Jonathan, e agora está muito claro, porque nós estamos conversando aqui, porque a FF não é uma empresa igual às demais. Está muito claro para a gente aqui que existe uma estrutura da VEG por trás que dá condições de vocês fazerem isso. E é interessante dizer também, aí eu gostaria de você me responder se é verdade isso ou não, você tem um cliente aqui em Ipatinga que tem uma filial em São Paulo, um cliente aqui que tem uma filial no Paraná, ou sei lá, onde quer que seja. E esse cliente é seu cliente, ele quer comprar de você. E aí você consegue executar em outro lugar. É mais ou menos assim mesmo? Ou também, que eu sei que o seu setor de marketing lá, o seu pessoal de vendas é eficiente, vocês acabam captando de outros estados também? Essa captação de clientes também acontece. Como que se dá esse mercado? Isso, as duas formas, Anny. Só complementando, né, sobre o benefício dessa parceria, eu falo dessa integração que tem entre os integradores VEG, né, que tem o mesmo perfil de qualidade basicamente ali devido às circunstâncias de como você vira um integrador.
né, como é feito a integração, passa por todo aquele processo que nós descrevemos. Perfeito. Então, a política da WEG, do nosso fornecedor, é uma política que a gente já abraçava, por isso escolhemos ele, é essa política de contato humano e de realmente estar um ajudando o outro, que é uma política base da Renovaço também. Perfeito. Né? Ela tem muita semelhança entre a política da Renovaço, da WEG e nossa, é isso. É uma particularidade semelhante entre as instituições, esse suporte mútuo. Então, complementando o que o Estevão apresentou, basicamente, quando nós temos um negócio em outro estado, né, Bahia, Pernambuco, podemos descrever vários, mas temos operações nesses locais, sempre tem um integrador ali capacitado para poder estar atendendo esse cliente junto conosco. Perfeito. A captação é feita pela empresa em todo o território nacional. Nós fazemos, pois onde tem o estado, onde tem tecnologia, tem equipamento da WEG, então atuando mais em alguns locais, menos em outros, mas tem alguém que atende. E além de parceiros que ao longo desse tempo, prestando serviço para muita gente, foi fazendo uma carteira de parceiros, né, de empresas parceiras, de parceiros particulares, de investidores particulares, que têm facilitado esse processo. A captação é feita porque a gente realmente consegue fazer isso. Você ter ideia, a gente tem um cliente em Curaçá, na Bahia, que ele está num lugar que esse Curaçá é um lugar bem remoto, né? É bem difícil de ouvir falar. Você vai lá, você vê, em vez de cachorro andando na rua, você vê cabra. Imagina. É no fundo da Bahia. Cliente que estava 3 anos com um problema com o sistema dele que ele comprou, né? O cliente mais carente que faz uma plantação própria ali de agricultura familiar. Ele estava triste, menino, vou contar a história breve. Estava triste porque tinha pegado ele e os parentes e alguns amigos juntam dinheiro para fazer a plantação. Eles têm maracujá e algumas outras coisas. E aí ele precisava, sem a concessionária, é precário, a gente fala de CEMIG muito aqui, mas a gente está falando de concessionária de energia no geral. Não é só CEMIG. O que a gente falou se aplica para todas as concessionárias de energia. E aí ele precisava de pegar a água do rio, jogar por um poço para irrigar a plantação dele. A poder... distância desse rio no posto é de 4 quilômetros. Ninguém imagina que dificuldade que é, né, cara? Ele precisa molhar a plantação para poder gerar dinheiro para comer. Perfeito. Basicamente seria isso, né? E quem quiser detalhes dessa história que a gente está contando, tem essa história contada lá no nosso Instagram. Pode entrar no nosso Instagram lá, FF Energia, que tem essa história muito bem contada, uma história muito legal. Foi assim, para mim particularmente, foi um prazer imenso ajudar aquelas pessoas. Foi um caso de que me melhorou assim espiritualmente, sabe? Então, uma situação realmente muito precária. Não, quando a gente fala precário, assim, é realmente triste, sabe? E as pessoas ganham a vida com o próprio suor. Quando chegamos nele, né? Basicamente, só concluindo, quando chegamos nele, ele estava 3 anos. Exato. Pegando dinheiro junto com os familiares para investir numa usina de quase 100 mil reais, que não funcionava. Nossa, que loucura. Não funcionava, lá em Curaçá, na Bahia. Conseguimos o contato dele, analisamos todo o caso, o setor de engenharia nosso analisou o que seria melhor, o que seria possível fazer, e aí, introduzindo a negociação com ele, eu convenci ele a deixar, depois de ele estar frustrado, a deixar a empresa operar para ele. Inclusive, falei com ele, se não conseguirmos resolver seu problema, a gente compra a sua usina. Eu me comprometi pessoalmente com ele. E aí, o Estevão foi até lá e a fim de resolver o problema dele. Eu vou deixar ele complementar com a história, porque ele teve lá no solo. Porque é uma situação tão legal, uma situação tão particular, porque ele estava tão desiludido e a gente tentando mostrar para ele que dá certo, que a gente já fez os cálculos, que ia funcionar e ele não acreditava. Já estava muito frustrado, né? Exatamente, por isso que o Jonathan colocou isso para ele, sabe? Falou assim, olha, se não funcionar, a gente vai comprar a usina de você e você não vai ter que fazer aquele investimento, vai recuperar o investimento que você fez. Fiz de tudo para passar segurança para ele, Rani, para ele deixar... nós agimos ali, antes do Estevão contar como que decorreu aí, e eu te explicar mais ou menos para o pessoal onde eu quero chegar, é porque tem muita empresa, tem muito prestador de serviço e tem muito problema, tem muita situação, mas nem todo o setor tem a capacitação para poder estar resolvendo determinado tipo de problema. Então, a gente realmente tem internamente alguns conhecimentos, né, de experiência, de análise para poder resolver esse tipo de problema. Então,
lá em Curaçá, na Bahia. De lá até aqui, eu te desafio a pensar de forma abstrata em quantas empresas e prestadores de serviço tem para poder resolver o problema dele. E veio buscar a solução com vocês aqui em Patinga. Vamos para lá Patinga. para resolver o problema para ele daqui do Vale do Aço. Né? E hoje, como que ele fica com esses Não, termos? hoje Pra ele- churrasco Seu todo fã. dia. Todos os dias manda mensagem, Eu todos os imagino. dias manda vídeo. A gente ficou Que realmente legal. amigo dele. Então, sempre que ele pode, ele manda uma mensagem de agradecimento. O poço dele, a 4 quilômetros do rio, que era seco, hoje está transbordando água. A bênção veio de Veio forma de geral, forma- né? A Era uma palavra que pessoa você que- usou é maravilhosa, bênção. Porque quando eu vi É. o vídeo que ele me mostrou, e igual ele falou, né? Quem puder, entra no Instagram da Não, empresa e eu quero assiste. inclusive abrir o espaço aqui, o nosso pessoal está colocando, é @FF Energia. Energia? Ok. F de igreja, F O Instagram não energia. permite Ok. colocar o logograma no meio do nome. Ok. E aí É, colocamos o F, I F. de igreja, F novamente, Ok. energia Vai, para seguir. vai estar em caracteres aí, o Isso. pessoal não vai errar, No não. vídeo Vai. que eu te falei é dele mandando, tem uma parte dele mandando pra você, isso aqui que é vida, ó. Pegando um maracujá gigante no pé e a Pô, gente vê na não. plantação dele prosperando. Gente, vocês falam da Bahia, meus olhos uma região brilham. conhecida É por porque eu você, trabalhei né? lá, eu vi muita gente que trabalha dessa forma que vocês falam. Tem uma situação bem difícil lá, né? As pessoas, Sim, né? sim. Só para pincelar um pouquinho, nesse segmento não é só lá, aqui também tem, em todo lugar tem. Existem empresas e empresas. Existem empresas que tratou esse cliente em Curaçá dessa forma, que só chegou, colocou um sistema e foi embora e sumiu, não prestou mais o serviço. E existem empresas como a FF Energia que resolvem problemas. Eu não estou falando que a FF Energia é a única que resolve o problema, mas é uma delas. É E uma está das, sendo apresentado. não é uma das, não é uma das poucas. Eu tenho uma experiência minha de quase 10 anos no segmento, desde quando passava ali no canal aberto de TV. Então eu vi muito. Tive contato com muitos estados, com muitas empresas. Né? A gente Perfeito. prestou muito Exatamente. suporte para Perfeito. muitas empresas. Então, se quiser realmente qualidade, confiança naquilo que está sendo prestado para você e te apresentado, a FF Energia A energia é a solar melhor não é empresa tudo que igual. você não é. Pronto. Energia solar não é tudo igual. E com essa frase aí, a gente vai chegando ao final. Energia solar não é tudo igual. Combinado, então. Combinado, Combinado. Silva. Gente, vamos lá. Vamos fazer um balanço da nossa conversa. Nós já passamos de 1 hora de podcast. O papo tá muito agradável e mesmo assim ficou muita coisa até para conversar. Que nós teremos outra oportunidade, que é a questão de regulamentação. Você vinha dizendo que a FF já busca trabalhar dentro de processos que ainda não estão regulamentados, mas que no futuro serão em breve. Ficou a questão de estrutura das concessionárias também para a gente falar, mas eu precisava de concentrar no trabalho de vocês e esses outros assuntos a gente vai ter uma outra oportunidade. Vamos sim, vamos. Estamos marcar chegando ao outro dia, final, vai. mas eu quero abrir um espaço para cada um de vocês para a gente finalizar esse RenovaCast de hoje aqui. Perfeitamente. Pode começar por aqui. Ô, Rani, só acrescentando o que o Estevão falou antes de realmente agradecer vocês, é a questão do diferencial na entrega. Né? Trabalhamos tentando seguir um padrão internacional. Por quê? Porque já tem leis consolidadas que protegem o consumidor de energia renovável e usinas comissionadas. São vários ensaios e testes que são feitos, né? A concessionária, o caso da CEMIG, vai verificar a usina. Mas quando ela vai, a gente já verificou, né? É um comissionamento, não é cobrado por lei ainda, mas vai ser, mas já fazemos. Todas as empresas deveriam fazer. É a única forma de, com equipamentos específicos, eu conseguir entregar a usina para você e falar assim, Rani, foi entregue assim, ó, tá funcionando, foi instalado seguindo as melhores práticas de instalação e as práticas corretas, seguindo a norma, foi instalado, tá aqui. Perfeito. É diferente do que é entregue, não é no olho, não dá, cara, não dá. Perfeito. Então a gente faz um trabalho de verificação que eu digo para você, mais completo que a concessionária. E eu consigo provar para você tanto com documento quanto com registro de processo, né? Mas basicamente eu queria agradecer por esse momento, pela Bacana. Renovar, sempre trazendo boas oportunidades para os parceiros que são integrantes dela, né? Somos integradores Renovar também. Exato. A você principalmente, né? Uma ótima pessoa e foi muito Obrigado, bom meu poder irmão. falar com você aqui no Muito espaço obrigado. aqui do podcast e espero que a gente tenha mais oportunidade, né? Com Para poder certeza. estar levando para quem nos assiste aí informação, para poder estar deixando as pessoas de forma mais tranquila e conversando para poder ver que realmente munindo as pessoas de informação de forma de estar buscando o conhecimento por conta própria. Tá certo. Estevão, muito obrigado, meu irmão. Eu que agradeço. Você entende muito. O Gostei, RenovaCast, gostei. nós somos munidos de muito conhecimento, seja por experiência, seja por
estudos, né, durante a vida. Qualificação, né? Exatamente. Então, nós somos munidos de muita informação e muita experiência no mercado em si. Então, as pessoas podem ter segurança na gente que vai ser ofertado o melhor trabalho e a melhor conclusão dele, que é o mais importante, em benefício de cada cliente nosso. E no mais, meu amigo, é agradecer realmente pela RenovaçoCast ter convidado a gente a poder participar desse podcast aqui, que foi munido de muita informação, muitas dúvidas, tenho certeza que foram tiradas de várias pessoas aqui que têm perguntas na cabeça. Vamos ter uma próxima oportunidade, com certeza, porque tem vários assuntos para poder serem tratados que tenho certeza que é de dúvida de muitas pessoas. De outros segmentos que a gente também atua, né? Sim. Que é da área de building, que o Jonathan comentou muito bem. Recarga de veículo elétrico, por exemplo. Você Olha. que tem um veículo elétrico em casa, quer colocar o seu carregador de veículo elétrico em casa. É logo da empresa, né? Eu ia perguntar, porque tem um aviãozinho, tem uma estação de recarga. Aqui Solar, é a solar, eólica e- eólica e a estação de recarga. Eólica ali. Isso, Exatamente. isso. Então, você que tem um carro elétrico em casa e está precisando de uma assessoria, uma instalação de um carregador elétrico na sua casa, pode procurar a FF Energia. A gente está aí na Avenida Brasil, número 165, ali no bairro Iguaçu. Pode procurar a gente lá. A gente está de portas abertas para poder receber todo mundo e solucionar o problema de todos em energia de qualidade, em equipamentos de alta qualidade, que todo mundo vai ficar muito satisfeito. Então, muito obrigado pela oportunidade. Vamos voltar para tratar de outros assuntos. Foi muito bom estar aqui, a gente vai estar aqui novamente. Fico feliz demais de ouvir isso. Muito feliz. Muito feliz também pela aceitação do podcast entre os nossos parceiros. Realmente tem sido muito produtivo, muito produtivo. Gente, estamos chegando ao final. Mais uma vez, muito obrigado ao Jonathan Figueiredo e ao Estevão Figueiredo também, que dá nome à FF, e inclusive o letter aí, tá, João? Coloca pra gente. Bom, estamos chegando ao final. Muito obrigado mais uma vez por nos acompanhar aqui no nosso podcast. E acompanhe também os cortes deste podcast no Instagram do pessoal da FF, que aí você vai pegar ali os trechos mais interessantes. Mais uma vez, lembrando a você, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, faça seu comentário e pegue aí, ó, o link aqui e transmita para o maior número de pessoas que você pode, que vai, obviamente, se enriquecer com esse conteúdo nosso aqui hoje. Mais uma vez, muito obrigado. Vocês de casa, muito obrigado. Jonathan, obrigado. Estevão também. Até a próxima.